Superação, uma oportunidade de mudar de vida. Eu quero falar com você nesse vídeo sobre superação. Você pode mudar de vida, você pode superar as dificuldades que você tem vivido, superar emoções em sofrimento, superar situações que te confrontam, superar limitações que você mesmo vive e que vivencia e coloca pessoas também nessas situações. A chamada de Deus para você nesse tempo é que o Espírito Santo ele consegue te fortalecer e te dar a habilidade para superar as dificuldades, as emoções, os sentimentos, as situações que você tem enfrentado. O que está te matando? O que está te limitando? O que está te oprimindo? O que você tem sepultado na sua vida? Às vezes a morte, a vida sepulta muito mais que a morte. Às vezes a vida sepulta muito mais do que a morte. Às vezes você tem sepultado pessoas, sepultado sonhos, sepultado situações, sepultado projetos, porque você não se vê na capacidade de realizar esses sonhos, de realizar esses projetos, de vivenciar novas experiências. Então você prefere sepultar. Porque para superar, você precisa enfrentar essas situações. Para superar, você precisa entrar em contato com essas situações, com pessoas até mesmo, e com sentimentos que você talvez tenha preferido ao longo dos seus anos sepultar do que superar. Mas quando nós superamos, nós desenvolvemos a capacidade de resiliência, a capacidade de autoconhecimento. São situações que nos acrescentam muito mais do que diminuem. São situações que nos fazem ser mais fortes, mais resilientes, mais determinados. Nós adquirimos a persistência para nós alcançarmos os objetivos da nossa vida, sonhos, planos, como eu já disse. Então você precisa buscar hoje a possibilidade de ser um homem ou uma mulher que supera, ou seja, de ter habilidade de superação. Existe essa capacidade que é dada por Deus, a superação, para você vencer até questões impossíveis, que possam apresentar a você como situações impossíveis. Fazer o que os outros não tentariam, você então vai tentar. Continuar de onde você tinha determinado que era o fim. Você buscar essa força, buscar essa vontade de querer ir além, essa vontade de querer realizar, ao invés de sepultar, você então supera essas situações. O que é superar? Superar é vencer, superar é obter vitória, superar é vir a ser superior a alguma situação e ultrapassar aquilo que de uma certa forma te limita e te apresenta muito grande. E quando você decide então superar, enfrentar essa situação, aquilo que aparentemente era muito grande se torna pequeno, porque houve uma vontade de vencer e de superar essa situação. Superar é você ser mais alto do que o problema, é transpor a altura daquilo que aparentemente é muito alto para você. Superar é livrar-se, é dar solução, é remover aquilo que tem sido talvez uma pedra muito grande no seu caminho. Você pode superar a situação do trauma, da angústia, do sofrimento, do sepultamento. É necessário você buscar a superação nesse momento da sua vida. Eu não te conheço. Você buscou esse vídeo porque algo Deus quer falar com você. E eu quero te dizer que você pode superar aquilo que tem sido intransponível para você. Você é mais forte do que você pensa. Você pode muito mais do que você pensa. Deus te deu a capacidade e a habilidade de superação. Quando nós lemos na palavra de Deus, nós vemos homens que superaram grandes desafios, superaram grandes situações. E superação, ela se dá na atitude que você escolhe ter em sua vida. Superação é poder fazer acontecer
com as ferramentas que você tem nas suas mãos. Às vezes você pensa, tem que acontecer isso para eu conseguir. Eu tenho que conhecer tal pessoa para eu conseguir. Não. Você por si só, e pelo poder do próprio Deus, e pela sua habilidade que Ele já criou, você assim, que Ele já fez você assim, você pode, então, conseguir, por si só, ter e desenvolver essa habilidade de superação. Superação é trabalhar, dar o melhor de si mesmo, independente do que as pessoas pensem ou falem. Superar um desafio profissional, um desafio financeiro, um desafio emocional, um desafio familiar, conjugal. Você pode superar aquilo que está te paralisando, que está neutralizando o seu avanço pessoal e que você às vezes decide sepultar, como eu já disse aqui. Então o que você precisa hoje entender é que as tragédias, elas são pontos de partida e não pontos de chegada. As tragédias são trampolins para você ir além do que para você se enterrar neles. As tragédias são situações que Deus coloca para nós vivermos mais fortes, mais moldados, com mais experiência, porque a experiência é o preço do conhecimento. Quando você entra nessa experiência, você aprende, você adquire conhecimento, resiliência, resistência e aprende a habilidade da superação. Então, se você está vivendo uma tragédia, saiba que Deus te deu a oportunidade de desenvolver a habilidade de superação. Você pode superar as feridas, você pode superar os abandonos, você pode superar as suas dores, você pode superar as rejeições, você pode superar. E superar não é você dizer que, tá tudo bem, eu passo por cima. Não. Superar é você ir de encontro ao que te aflige, angustia e resolver essa situação. Perpassar por ela, conhecer, olhar, ponderar, refletir, mas não ficar parado. É ter atitude de prosseguir, mesmo que você tenha passado por uma situação muito difícil. Pare de sepultar a sua felicidade. Pare de sepultar a sua alegria. Pare de sepultar os seus sonhos. Ao invés de sepultar, Deus te chama para superar. Supere, não sepulte. Avance, não pare. Prossiga, não desanime. Isso é superar. Jesus, ele nos trouxe vida e vida em abundância. E nós sabemos que o inimigo, ele quer nos parar, matar, roubar, destruir. Mas Deus quer te dar vida e vida em abundância. Você não pode desistir desse sonho, você não pode desistir da sua família, você não pode desistir de ser e de alcançar coisas melhores e maiores. Você não é o que te aconteceu, você é o que você decide ser. Decida vencer, decida superar, decida enfrentar e perpassar. E quando você se ver do outro lado, você se vê melhor, mais forte e mais resiliente. Lembre-se de Davi, ele superou um grande desafio e ele só foi Davi porque na história dele tinha uma história de uma grande superação. Se nós olharmos para a vida dele, nós vemos que ele não foi um dos escolhidos para ser apresentado para Samuel. Ele foi escolhido depois que Deus disse sobre ele. Então, querido e querida que me assiste, talvez você não é uma escolha de humanos, você não é uma escolha de pessoas, mas eu quero dizer que você é uma escolha divina, você é uma escolha de Deus. E nos momentos que ninguém te vê, Deus te vê. E por mais que os homens não te escolham, Deus já te escolheu. E Davi, no seu anonimato, ele superava um leão, superava um urso, para alcançar os seus objetivos, para cuidar daquilo que era dele. Da mesma forma, Deus o escolheu e o colocou numa situação de uma maior superação, que era superar um gigante. E ele então consegue superar, vence, e a história dele muda completamente. Do anonimato, diante dos homens, ele agora era o mais conhecido de Israel, porque superou um grande desafio que ninguém conseguiria superar. A superação é a força que vem de dentro para fora.
Quando você se empodera de si mesmo e daquilo de que Deus diz que você é, qualquer situação externa será vencida. Quando internamente você acreditar que é uma escolha de Deus. Então Deus te convida, supere. Você consegue, você pode, você é capaz. Diga isso hoje. Eu consigo, eu posso, eu sou capaz. Porque Deus te criou para dominar. Você pode superar. Que Deus te abençoe.